quando ele diz assim, problema é a pecinha que está atrás da máquina. Eu ficava procurando atrás da máquina, literalmente. Não, era eu que estava sentado, né? Atrás da máquina. Isso chama-se falha humana. Não tem problema você falhar com a sua máquina de costura, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Ela vai apresentar um problema, você vai mandar consertar e pode ser que o problema volte. Por que eu digo que não tem problema? Porque você não sabe. Você não foi ensinada que você não deveria fazer desta maneira, que você não deveria se comportar dessa maneira. Isso chama-se falha humana. Só que uma falha humana sem instrução, sem correção, sem explicação, entendimento, ensinamento, você vai continuar cometendo essas falhas, esses erros, porque você não sabe que é uma falha e um erro. Eu escrevi um livro, onde esse livro é os 101 erros, 101 erros que a costureira não deve cometer com sua máquina de costura. Isso é falha humana. A máquina estraga por falha humana, sim. Só que eu não sou culpada. Eu não sou sequer... eu não posso levar isso na conta porque eu não sabia que eu estava fazendo errado. A partir do momento que você aprende, a partir do momento que você é ensinada, aí você não é inocente mais, você sabe. Então, a primeira coisa, quando a sua máquina estragar, você deve se perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu durante aquele processo que quebrou a máquina, que quebrou a agulha, que a linha arrebentou? Você deve fazer essa pergunta para você, porque você vai se tornar uma costureira independente. Então, você sabe como você estava operando a máquina. Mas, Elaine, às vezes não sou eu. Às vezes eu tenho uma costureira aí, você pergunta para ela, o que aconteceu? Você costurou alguma parte muito grossa? Tinha algumas emendas na costura? Você vai começar a fazer perguntas. E você não vai ficar querendo, nesse momento, já aplicar a solução. Porque se você aplicar a solução, o problema vai acontecer novamente. Então, existem outros fatores porque a nossa máquina de costura estraga. Fatores externos. Sim, como que é esse negócio de fatores externos, Elaine? Pode ser que a sua máquina, né? Os fatores externos, pode ser que a sua máquina esteja... derrube ela. Já aconteceu comigo. Caí a máquina. Essa última mudança que eu fiz, vou compartilhar com vocês, tinha uma rampa que descia na parte de baixo da minha casa. E as minhas máquinas, as duas que eu estava usando para dar aula lá em São Paulo, eu tinha colocado rodinhas. E as rodinhas, elas são muito, sabe assim, um dedinho, eu não sei se você está me vendo essa máquina aqui, ó, um dedinho, ó, eu consigo empurrar a máquina, ó. Então, ó, a minha mão aqui, ó, com um dedinho eu consigo empurrar a minha máquina de tão leve que ela fica. E aí, eu tirei o cabeçote da máquina, coloquei aqui na lateral para eu poder fazer o transporte, porque não é correto você transportar a máquina aqui em cima. O correto é você tirar a cabeça da máquina. Eu tirei a cabeça, coloquei na mesa dela e virei para tirar a correia da outra máquina. No que eu virei, eu bati meu bumbum aqui na máquina, na mesa. Essa mesa desceu, rolando, e o cabeça da máquina saiu rolando junto. Rolou. E aí, o que eu quero te dizer? Que esse foi um fator físico. Houve uma queda na máquina. Estragou a máquina, estragou algumas peças da máquina, porque ela levou um tombo. Então, nós precisamos estar ligados nos fatores externos, como ruído, ventilação, temperatura, oxidação, tempo úmido, local úmido. Quem mora próximo à praia, as máquinas dão muito problema de oxidação, ferrugem excessiva. Se você trabalha num ambiente onde tem muito vento, tá? Aonde está ventando demais, a máquina desregula os pontos, tá?
Questão de excesso de sol também danifica a máquina de costura. Umidade, como eu já te disse. Então, o que você precisa investir? Você precisa investir na capacitação, no treinamento, sabe? De você mesmo aprender como evitar que a sua máquina fique apresentando problema. Que chega desse negócio, arruma uma coisa, estraga a outra. Arruma uma coisa, estraga a outra. Por quê? Você não identificou o real problema da máquina de costura. Você apenas identificou que a máquina está com um problema e que você precisa consertar. Isso todo mundo faz. Isso, você não está tendo diferencial nenhum. Isso todo mundo faz. Chamar o mecânico? Ligar para ele? Pagar ele? Mesmo apertada? Sim. O que eu quero que você entenda? Que o segredo está na causa.